Ir ou reformar, nós temos uma dica. Venha até a Reveste Pisos e Acabamentos, porque aqui você vai encontrar excelentes produtos com ótimos preços. Possuímos uma variada linha de pisos classe A, em porcelanatos, cerâmicos, vinílicos, flutuantes, além de outros acabamentos para deixar a sua obra ainda mais bela. Os produtos são de alta qualidade e garantimos agilidade na entrega. Na Reveste é assim, comprou, levou. Venha logo fazer o seu orçamento sem custo. Aceitamos diversos cartões de crédito e temos convênio com o Cinca. Reveste Pisos e Acabamentos, na Rua Teófilo Conrado de Matos, 136. Telefone 3252-3513 e WhatsApp 98426-7477. A variedade de produtos que a gente adora tem na Sulpar. Ferragens, bazar e utilidades domésticas. Muitas opções e excelentes preços. Para preparar receitas deliciosas, a Sulpar tem frigideira antiaderente por 28. Para deixar a alimentação na medida, a Sulpar tem balança de cozinha digital por 25. Para deixar a casa iluminada e bonita, a Sulpar tem plafon Solari por R$19,90. Faça parte do grupo de ofertas e receba preços exclusivos. Nas lojas, no grupo de ofertas e nas redes sociais da Sulpar tem mais ofertas e novidades. Cultura Notícias. Os fatos que marcam o seu dia a dia. É isso aí, gente boa. Nós damos sequência na programação Cultura. Quem está nos acompanhando via Facebook já está observando esse grande número de pessoas que nós temos aqui, de entrevistados que estarão conversando conosco já aqui na sequência. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, empresas que estão sempre conosco aqui na Cultura 1030. Agradecer ao pessoal da Jacques Oliveira, imóveis na Rua Júlio de Castilhos, 1502. A Companhia do Óculos no Calçadão. Reveste Pisos e Acabamentos, Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, Nilson Moto Peças, Móveis de Casa, Funerária Ângelos Pax, Mercado Huber, na Professora Neuza Paz do Amaral, bairro Fonseca, Uninter, maior universidade AD do Brasil, Ótica Xelim, ali ao lado da Eletrônica Braga, Santo Antônio Assistencial, aqui o pessoal está, uma parte, né? O Roger e companhia, está aqui conosco. Também, e eu sempre digo, né, seja um conveniado Santo Antônio, usufrua de tudo que a Santo Antônio oferece para você. Está em dúvida? É só ligar que o pessoal vai esclarecer tudo no 3252-3597. Era Energia Solar, monte na sua propriedade aí uma micro usina de geração de energia. Reverendo Silveira, Luciano Bertinetti, fisioterapeuta, Supermercado Vergara e as promoções da semana, Laboratório Doutora Graça Betim, Casa Agrícola, aqui na Rua Júlio Castilho, 1133, com a promoção sorteando uma moto no final do ano. E Vrag, despachante documentalista de trânsito, salientando de que o ITR vence agora dia 29 de setembro, sem prorrogação. Estamos recebendo aqui o Roger Retzlaff Treichel, é o Roger da Santo Antônio, gestor da Santo Antônio Assistencial de Canguçu. E junto também com a Santo Antônio, né, a funerária, está ali, o homem é só atravessar a rua e está nos dois locais ali. Acompanhado do Fabrício Oliveira Lopes, pode levantar a mão, quem é o Fabrício aí? Isso, que nem apresentação de colégio. Quem é o Caíme Sampaio? Ah, o Caíme, né? Esse além dos gessos, está indo no gesso, Caíme? Estamos indo aos poucos. Aos poucos estão indo, o homem. Igor Duarte, o Roger não precisa levantar a mão, né? Do Grupo Voluntariado Foca de Canguçu, vocês vão ver falar muito nesse grupo, que é apoio às necessidades aí. E é bom ter um grupo oficial, que quando se precisa, o pessoal ajuda, doa para esse grupo, e esse grupo sabe das necessidades das pessoas, e essas doações elas chegam verdadeiramente lá aonde tem que chegar.
Levantar um pouco mais o microfone aqui pro Roger, né? Isto, dá mais um pouquinho. E o pessoal também teve lá no Vale do Taquari, me parece que mais precisamente em Encantado, foi uma ajuda humanitária àquelas pessoas, né, que sofreram tudo lá. E eles mesmos podem contar. Bom dia, Roger. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. A gente veio para contar um pouquinho do que a gente viu e viveu lá. Foi um caso de extrema necessidade. A gente começou a acompanhar e vimos que estava faltando voluntários para lá. Estava se deslocando muita gente para lá e mesmo assim ainda faltava. E em conversa com os companheiros, com os colegas, com o Caíme, com o Bruno, que é o principal que a gente teve assim, um contato de imediato, surgiu a ideia então de organizar um grupo e se deslocar para lá. E aí eu entrei em contato com o Eliezer da prefeitura. O Eliezer prontamente na mesma hora cedeu um micro-ônibus para nós. E aí surgiu a ideia então de divulgar e tentar selecionar um pessoal para ir. A gente não podia levar muitos porque não tinha muita vaga no ônibus, era um micro-ônibus. Mas a gente conseguiu com a prefeitura prontamente. E aí conversando com o Caíme, com o Bruno, se publicou um anúncio então nas redes sociais e teve uma procura muito grande, sabe? Muita gente nos procurou. E esse o pessoal aí que a gente acabou se conhecendo, Fabrício, o Igor e mais uma turma grande aí. E montamos o grupo então e partimos num sábado. A ideia era então ficar sábado e domingo para dar assistência. A gente entrou em contato com o pessoal da prefeitura de lá nos direcionaram então para um QG que tem lá, que era um centro de comando, que de lá então dividia o pessoal para atendimento. As necessidades eram Mussum em Roca Salles e Encantado. A gente chegando lá, montamos os equipamentos todos que a gente pôde levar, porque a gente foi o pessoal no ônibus, e a gente colocou a ambulância nossa para acompanhar, levar a mochila, porque a gente foi para posar, a gente ia ficar sábado e domingo, não adiantava nós ir um dia só e voltar, ia ser pouca produção, como se diz, né? Sim. Então colocamos as mochilas, levamos pá, enxada, levamos material pesado, porque a ideia lá, quando a gente entrou em contato, era a limpeza geral. Como a água subiu muito, né? Lá deu mais de 20 metros, acho que 29 metros do leito do rio, né? Tapou sobrados lá, que tapou tudo. Então a gente levou pá, levou enxada, só não levamos lava-jato porque nós não tínhamos espaço para levar. E até então a gente não sabia de como que funcionava, como é que era. Hoje a gente já tem uma noção do que precisa num evento desses. Chegando lá, nos direcionaram então para Encantado, no bairro Navegantes. E aí nós fomos para lá, que era o bairro mais carente que tinha e que tinha poucos voluntários. Chegando lá, se deslocamos, tinha um pessoal lá dando a assessoria, pessoal voluntário, muito voluntário lá. O pessoal das cidades vizinhas lá, Vale dos Sinos, Porto Alegre, Viamão. O pessoal indo direto lá e continua indo lá, ainda tem uns grupos de lá que a gente acompanha. E o pessoal está dando muita assistência mesmo. Mas muito organizado, sabe? E é isso que é importante. Chegamos lá, aí descemos o nosso material. A gente saiu daqui 2 horas da manhã, chegamos lá em torno de 7 e pouco. Aí até a gente se organizar, ir na prefeitura, fazer um cadastro e se direcionar para lá. Chegamos lá, acho que era 9 horas, né? Por aí, 9 horas. E aí já descemos para lá. Mas assim, o voluntariado, a organização de lá, muito bem feita, sabe? A gente nem imaginava que ia ter um suporte tão bom assim. Aí o pessoal da prefeitura já tinha disponibilizado para nós um alojamento, que seria um salão. Só nós tínhamos que levar colchão, levar alguma coisa para passar a noite. E aí levamos alimentação, levamos colchão. Chegando lá, a gente conversou com a Andressa, que é uma voluntária que atende lá, que está trabalhando junto com a prefeitura. Excelente organização dela, muito bom. Serviço voluntário, muito bem feito, muito bem prestado. E ela conseguiu, então, um salão de uma igreja, de uma comunidade lá. Santo Antão é o nome da comunidade de Encantado, na parte mais alta onde não foi atingida. E aí nós passamos o dia lá, trabalhando. Chegamos lá, era um cenário de guerra. A gente parece aquela televisão que a gente olha lá da guerra da Rússia, tu olha aquelas casas, metade casa detonada, entulho para tudo quanto é lado, tábuas, pregos pelo chão, fio, poste derrubado, o pessoal retirando móveis que estavam todos condenados, né, tirando para a rua. E a gente, então, se deslocou e começamos a atender. Aí um pessoal de lá da organização ia demarcando as casas. A gente repartiu em 5 grupos, nós fomos em 25 para lá, repartimos em 5 grupos de 5, e a gente tentou pegar cada grupo uma casa. E aí, quando a gente estava dentro da casa organizando e limpando, sempre chegava um voluntário de outra cidade e se botava à disposição para ajudar.
Só que não tinha luz, casas não tinham água, algumas tinham, outras não, então a gente precisava de gerador. E o pessoal das empresas, eles cediam, eles emprestavam geradores. Nós tínhamos lá, acho, uns 15, 20 geradores. Alguns mais velhos, alguns mais novos. Alguns davam um problema, o nosso até deu problema, a gente não conseguiu fazer funcionar. Mas era serviço pesado mesmo. Aí nós selecionamos assim homens, levamos homens e mulheres. Nós temos 6 mulheres no grupo e a gente levou eletricista, encanador, levamos de tudo um pouco, pedreiro, todos que sabiam fazer um pouquinho de cada coisa para dar uma assistência de cada lado. E era serviço pesado, a gente entrava lá com um lodo de 40 centímetros, barro quase no joelho, assim, né? Então era tirar barro para a rua, colocar no meio da rua, vir máquina, era lavar, tínhamos que desmanchar o forro, porque tinha lodo em cima do forro, a água foi tão alta que ela passou por cima da casa e por cima do forro ficava barro, ficava lodo. E era um lodo bem forte, assim. E a instrução deles lá era limpeza geral com clorofina, com cloro. Tinha que limpar por causa das infecções, de leptospirose e de outras infecções, porque é a água do rio que pega tudo, né? Então era uma limpeza geral. E era forte. Mas tínhamos um suporte muito bom. As empresas que não podiam ir lá ajudar, eles mandavam donativos. Eles mandavam água mineral, não faltou para os voluntários, alimentação não faltou, lanche. Toda hora o pessoal passava lá, se o pessoal estava precisando de alguma coisa, a gente levou rádio de comunicação, a gente tinha um contato direto com o pessoal lá em cima, então a gente passava um rádio, tem um grupo aqui em tal rua, em tal número, somos um grupo de 10, precisamos de um lanche ou precisamos de água. Não dava 10 minutos e alguém da prefeitura, da organização ali de voluntários, todos os voluntários passavam e davam um suporte. A coisa só anda, só funciona quando é organizada, sabe? Ah, sim. Tudo parte da organização, né? Tudo parte da organização. E a gente via a população, a comunidade muito desolada. Eles andavam perambulando pela rua sem saber o que fazer, porque perderam seus móveis todos, perderam a casa. Ali teve um caso, acho que não teve nenhum caso de ninguém que tenha falecido ali, não, mas nas outras cidades da volta, sim. Mas perderam tudo. Até teve uma senhora que a gente ainda conseguiu resgatar uns eletros dela que estava trancado embaixo da casa. A gente conseguiu desmanchar uma parte da casa e conseguimos ainda salvar ali máquinas de lavar, geladeira, freezer, que tinha um pessoal da faculdade que estavam voluntários e estavam consertando. E aí tinha uns guri novos lá, uns guri de eletrônica, e eles disseram, não, a gente conserta para vocês, um serviço gratuito, voluntário. A gente tirava os móveis e eles iam limpar e iam consertar. Eles só diziam assim, não vai durar o mesmo tempo que duraria se não tivesse pegado água, mas vai voltar a funcionar. Então, olha, é um serviço muito bonito. Tem pessoas até hoje que ainda continuam indo lá, que foram e vão de novo, e estão dando serviço de voluntário, era psicólogo, estudantes de medicina, pessoal de tudo quanto é região, sabe? Muito, muito bom o voluntário. Coisa boa. E esse pessoal, claro, aí essa está, mas não acabou, né? Quanto tempo vocês calculam, vocês que estiveram lá, vocês que presenciaram, vivenciaram, quanto tempo ainda, vamos começar só pela limpeza das casas, quanto tempo ainda demora? Eu acho que ainda leva um mês ainda. Acho que ainda leva. O grosso praticamente está feito, assim. Eu tirar do barro, ainda tem ali tipo uma meia dúzia de casas ainda que ainda precisa limpar pátio, que ainda precisa tirar barro de dentro. Mas aí dependiam de água que não tinha um caminhão-pipa que estava passando lá. Mas eu acredito ainda que uns 30 dias ainda para tirar o grosso. Mas aí agora vem a parte de reconstrução. Isso é coisa para mais de ano, né? Para mais de ano, acredito que sim. Ruas todas calçadas, as ruas muito bem feitas, mas a destruição é muito grande. Pois é, há uma preocupação, digamos, principalmente naquela chamada curva do rio ali, nas construções, que não seja mais feito naquele mesmo local, porque pode ter uma tragédia de novo, né? Pode haver de novo. O leito do rio é muito próximo ao bairro onde tem. Mas as casas que estavam mais longe foram atingidas também. Sim. Não só as que estão no leito do rio, até as que estão no leito do rio, que eram casas com fundações mais fortes, elas resistiram. Ela só sujou, ela destruiu, na realidade, assim, a parte de limpeza, forro, mas a estrutura da casa ficaram boas. As mais longes, que eram as casas mais humildes, essas que comprometeram, que era onde nunca tinha... É uma região que alaga seguidamente quando dá essas enchentes, mas ela nunca alagou numa proporção tão grande. Mas todas foram atingidas. No bairro ali, na região ali... Eu não sei quantas casas tem ali, mas tem que ter ali no mínimo uns 500 famílias, tem que ter ali.
É mais ou menos isso aí. É reconstruir uma cidade de novo, né? Reconstruir uma cidade de novo. E aí, quando nós chegamos Raras na prefeitura, exceções. a gente pediu para eles perguntar para onde é que vocês querem ir, Mussum, Roca Salles. Digo, a gente quer ir para onde tem menos voluntário. A gente veio para trabalhar. E aí disse, não, então onde tem menos é Navegantes. Então é para lá que nós vamos. E aí nós fomos. E trabalhamos duro. Olha, não foi fácil. De solo a solo, como você diz, A né? gente, o interessante é que a gente trabalhava, fazia, e tu não via resultado, porque parecia que tu não tinha feito nada. O estrago é tão grande, por 2 dias que nós passamos lá e a gente não parou, sabe? A gente agachou a cabeça e fizemos, e a gente parecia que não tinha feito nada. Tamanho estrago que é aquilo lá. E a coisa só está andando por causa de voluntários. E voluntários é importante, é necessário. A gente foi com a intenção de ajudar, mas de adquirir experiência. Para um dia que aconteça, que Deus o livre, que nunca aconteça na nossa região, a gente possa ter pelo menos um 5% de experiência de saber como lidar com a situação. Exato. Jerusa Cardoso Sampaio, parabéns a esses voluntários, vocês com certeza fizeram a diferença neste momento. A Yolanda Tessman, bom dia, Geraldo, e a esses guerreiros, né? Madalena Neugebauer, ali da Ferragem Nacional, na Avenida Exército Nacional, Eleci Vink e tantos outros que nos acompanham via Facebook. Eu tenho uma lista de pessoas que participaram, né? Pode mencionar anunciar aqui? Peço até desculpa que teve muito mais gente que nos procurou e a gente não pôde levar todos, porque não tínhamos espaço, não tínhamos condução para levar todos. Isso. Mas a procura foi muito grande, sabe? Muito grande. Até me admirei, assim, gostei muito da procura do pessoal. Do voluntariado. O pessoal está todo nesse sentimento, né? Aí vem tantas outras coisas, 20 de setembro, não teve desfile, não teve isso, aquilo, outro, mas o momento, né? O momento é esse, né? O momento é de focar nessas pessoas que estão aí, como vocês mesmos estão falando, estiveram lá presente. Também Eduardo Radke, bom dia, turma. Bom, tiveram então lá o Roger Retzlaff Trecho, que aqui está, Caíme Silveira Sampaio, que também está por aqui, está ali o segundo, Bruno Ortiz Lopes. Esse não veio, não. Bruno Ortiz Lopes, Luiz Eduardo Radke, Wagner Jeske Tessman, Cristiano Alves da Silva, Lucas da Silva Aires, Sônia Mara Nunes, Rogério Dias dos Santos, Tatiana Soares Duarte, Rosimere Marques de Souza, Igor Duarte, Indiara Machado Duarte, Jordânia Machado Duarte, Márcio Daniel Comelin Blanc, Joseph Moraes da Silva, Emanuel Ferreira Telesc, Fabrício Oliveira Lopes, Hildo Itamar Jensen da Silva, Dalmiro Bittencourt Madri, Rejane Tessman Xavier, Dirley Silveira Pereira, Wesley Aires Borges e Charles Xavier. Então essa turma toda que esteve por lá. Como é que foi, vamos usar, né? Pessoas talvez não são pequenas, mas se conhecem, mas talvez pessoas conhecidas, pessoas que não tinham esse preparo, não tinham esse conhecimento, nunca tinham passado por essa experiência que nem vocês. Como é que foi conciliar as pessoas e dizer, nós temos que fazer isso? A ideia foi tentar fazer o melhor possível e tentar reunir um grupo com todas as habilidades. Levamos os guri aí que são bombeiro, porque a gente não sabia o que ia encontrar. A gente saiu daqui imaginando uma coisa, chegamos lá e o cenário era diferente. A gente sabia que o serviço era pesado e que havia necessidade de todas as funções. Então a gente tentou selecionar um pouco de cada área para poder chegar lá e dar um suporte. Levamos técnicos de enfermagem, levamos todos que a gente tinha como levar. E chegando lá, a gente olhava para as pessoas, era uma tristeza. Tu olhava no semblante das pessoas, as pessoas sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e nem para onde ter onde morar, estão em abrigos. Pois é, justamente essa pergunta que eu falei. O que essas pessoas ali, tem pais de família, tem crianças pequenas, tem senhoras, tem pessoas idosas, né? Tem de todas as idades. O que esse pessoal faz, como que estão vivendo o dia a dia? Perderam a casa, perderam tudo. Nem documento muitos, né? Perderam tudo, só com a roupa do corpo. Perderam tudo. Documentos eles estão fazendo lá e móveis eles estão recebendo doações. Tem empresas indo lá de caminhão
Isso. e estão entregando. Mas tem uns que tem um móvel, mas não tem a casa. Exatamente, Então, as doações até foram trancadas porque elas não têm espaço mais no depósito, porque precisa limpar as casas. Foi o intuito da gente ir. A gente, o doar, tu conseguir a doação é fácil, tu vai, tu pede uma doação, a pessoa vai lá, doa um agasalho, doa uma alimentação, entrega no ponto de coleta e alguém entrega. Mas tu ir lá se disponibilizar e botar a mão na massa e fazer a limpeza é mais difícil. Reestruturar aquela casa para receber os móveis de doação. Né? Exatamente. Então, tu tem que limpar, colocar a família de volta na casa para então receber as doações. O doar é fácil, mas tu ir lá e participar da coisa e voltar a funcionar é mais difícil. Porque é um trabalho mais demorado, né? Trabalho mais demorado. Por exemplo, quanto tempo vocês demoraram para limpar uma casa? Pode falar aí. O pessoal está por aí. Pode chegar perto do microfone ali. É algumas horas, pessoal. Ali é bem, Chegar mais pertinho do microfone. bem mais demorado ali, né, pessoal? Algumas horas ali. Muitas vezes tu tinha alguma parte de telhado que estava por cair, tu não podia chegar naquele momento ali. E fazia as partes, sim, áreas de risco, então tu fazia por partes ali, né? Então era isso. E aos pouquinhos. Porque primeiramente, bom dia pessoal também. Primeiramente a gente tinha que chegar e fazer a avaliação da casa, né, Geraldo? Porque tu tá ali para ajudar, mas tu não tá ali para botar a tua vida em risco. Isso. A gente via fazer a avaliação, porque muita casa assim arrancou o telhado. Teve uma casa ali que me chamou a atenção, que era um chalé. Ele pegou assim, dividiu o chalé no meio e atirou em cima de uma creche assim. E aí tu imagina, muita pessoa fala assim, aquilo ali na televisão tu olhar é uma coisa, mas tu ir lá e viver aquilo ali é complicado. Foi assim, é um troço assim que a gente vai levar para a vida toda. Aí uns dizem, vocês tiraram foto e coisa, mas tu sabe que aquilo ali é a única coisa que a gente vai ter. Um dia acontecer alguma coisa em Canguçu ou alguma coisa assim do tipo, a gente está não preparado, mas a gente sabe um pouquinho o que é viver aquilo ali, ver uma pessoa, ver uma criança assim pedindo água, uma coisa assim que é tão simples para muito, e tu vê que é complicado, é muito complicado. E sem saber onde voltar para casa, né? Não ter onde voltar para casa. Sem rumo, sabe? Porque a gente a gente fez o curso, a gente é bombeiro civil. E o intuito do bombeiro civil é ajudar. Tá? E aí eu falei com o Roger, que está dando uma baita assistência para nós, bastante trabalho ali, tá ajudando os bombeiros civis, assim, né? Isso. E eu disse, se a gente fez o curso, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? E aí o Roger, não, vamos montar, vamos fazer. E aí a gente foi lá, é um trabalho de formiguinha. Sim. Não é fácil, mas é um começo, né? Aquilo ali, muita gente, que nem diz o Roger, consegue doar, mas não consegue doar o seu tempo, a disponibilidade, tu deixar a tua mulher, teu filho, teu trabalho para tu ir lá, não é fácil. Mas graças a Deus a gente aos pouquinhos vai indo. Né? Perfeito. Outro rapaz também tem o microfone ali para dar uma conversadinha, depois eu quero encerrar aqui o Foca, que também falando de Canguçu desse final de semana, o que a pedra destruiu, o Fininho também, que é da Defesa Civil aqui de Canguçu, também já vai dar uma palavrinha conosco aí. Como é que foi essa? Já tinha passado por algo parecido ou não? Já tinha passado no período que eu servi o Exército. Isso. É uma cena parecida, mas muito longe do que a gente presenciou lá. Eu acho que os guri podem relatar aí, como já falaram, foi uma situação assim que só quem foi lá sabe descrever o que a gente vivenciou lá. É algo fora do normal. Acho que é que nem uma casa que a gente entrou lá, a gente vê que nem o Roger passou ali, o desespero das pessoas quando eles viam os voluntários, eles vinham em direção solicitando apoio, né? E uma moça e um rapaz lá pedindo o nosso auxílio. E aí quando a gente entrou dentro da casa, a primeira coisa que a gente viu, entrou numa pecinha com, acho que era o quarto das crianças, né? A gente vê brinquedo, roupinha, eu acho que não tem, assim, principalmente que não se emociona. Né? É uma situação assim que não é inimaginável, assim, ninguém quer passar por aquilo ali. Porque passa pelo entendimento. Como tu explicar para uma criança que aquilo aconteceu? São dois extremos, né? A criança, né, tem o entendimento, e a pessoa idosa que já está meio que, né, não aceita aquilo ali, né? Então são dois pontos aí para não tem como a gente não se envolver, não se emocionar, não tem como E levou 1 hora. Às 6h30, às 18h30 da tarde, começou a levantar o nível da água. Em 1 hora, tomou conta do bairro todo. Tiveram muito pouco tempo para sair de dentro de casa. Não foi uma coisa lenta, né? Não deu tempo de tirar nada. Que barbaridade. Bom,
O Roger, que está aqui, o Fabrício Oliveira Lopes, o Caíme Sampaio, o Igor Duarte e o... O Dilei acabou não conseguindo chegar. Não conseguindo chegar. Fala um pouquinho para nós complementar, em primeiro lugar, muita gente parabenizando vocês, Eduardo Ratk, né? Além dos bombeiros militares que virão em breve, né, para Canguçu, já tem uma turma qualificada de bombeiros civis para atuar quando necessário. Tá chegando o Fininho. Pode chegar aí também, Fininho. Já a sequência só para registrar a presença também, juntamente aí com o pessoal aí. Esse pessoal todo, né? E como é que esse grupo que foi criado aí, o FOCA? A gente pretende manter o grupo, né? Vamos tentar aqui se organizar melhor ainda, né? Adquirir experiência, adquirir material e poder ajudar o pessoal, ajudar nossa Defesa Civil de Canguçu. Um dia que der um evento grande aí, a gente possa pelo menos dar um auxílio, né? Pelo menos alguma coisa com um grupo grande. E tem que estar preparado, a gente tem que estar organizado. A gente pretende ter material e a gente não sabe as diversas situações que podem acontecer. Mas pelo menos ter um suporte de alguém, né? Saber para quem recorrer. Quem recorrer. E esse grupo, eles também podem passar por doações, as pessoas que queiram doar. Olha, aconteceu um sinistro, vamos tomar aqui, que Deus nos proteja, não aconteça, mas aconteceu um sinistro. As pessoas estão precisando de objeto tal. Esse grupo está se disponibilizando a recolher ou receber essas doações para encaminhar para quem precisa? Podemos fazer isso. A gente, como a gente está começando, a gente está engatinhando a recém. Isso. Mas e todos do grupo têm seu serviço, têm suas funções. A gente não consegue dar um atendimento 24 horas. Sim. O que a gente consegue final de semana, feriados, essas coisas assim. Claro que toda vez que tiver alguém disponível, vai tentar ajudar. E sempre voluntário. Sempre voluntário. Sem remuneração. Não ganhamos nada, né? Muito pelo contrário, a gente tirou dinheiro do bolso para ir lá. Conseguimos com a prefeitura, que nos ajudou aí com o ônibus aí. E o pessoal lá do Roberto, lá que nos emprestou a ambulância, que a gente conseguiu ir. Mas o restante, a alimentação foi tudo dinheiro nosso. A gente colocou, se organizou, cada um deu um pouquinho e fomos e conseguimos fazer alguma coisa. Humanitário mesmo. Humanitário mesmo. Muito bem. Bacatela nos doou material aí também, né? Bacatela deu pá, deu enxada aí. O pessoal da igreja Adventista 7 Dias levamos pães. E quando a gente levou 7 caixas de pães que eles chegaram para nós, e no domingo, quando a gente entregou os pães, foi de ótima entrega, porque naquele dia não tinha lanche para dar para o pessoal do café da manhã. E o pessoal está organizando para o bairro lá. Então foi assim, na hora exata que chegou. Foi muito bom. Que coisa boa. Gurizada, só tenho que parabenizar vocês, muita gente aí na internet também, aí na página da Rádio Cultura, parabenizando vocês, que Deus continue sempre iluminando vocês, dando força para vocês. E a gente sempre torce que vocês não têm trabalho, né? É verdade. A gente sempre torce que vocês não têm trabalho. Mas na hora que precisar, que nem vocês mostraram aí, se deslocando, dá 300 e tantos quilômetros daqui, né? 320 quilômetros daqui. 320 quilômetros daí, chegar lá e encarar uma situação dessa, trabalhar, doar o trabalho de vocês, né, para dar um pouco de conforto àquelas famílias que estão ainda sofrendo. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Temos comerciais e já também nós vamos dar sequência sobre o acontecido aqui em Canguçu neste final de semana, né? Que, claro, reservadas proporções menor, porque nós tínhamos aqui casas destelhadas, casas com telhados quebrados, né, pelo granizo, plantações também destruídas, né, animais de pequeno porte, galinhas e patos que morreram por consequência da pedra, mas também uma situação que nos machuca bastante, porque são pessoas também bem próximas a nós aqui. Então, estamos passando por um cenário no Rio Grande do Sul, onde vocês estiveram lá no Vale do Taquari, assim como é chamado, que engloba várias cidades, né, de Encantado, Mussum, Rocaçares, Lajeado, me parece também, né? E Arroio do Meio, né? Venâncio Aires também, são várias cidades. Eu conversava com o pastor Elias, que foi empossado, Elias Baifos, né? Baifos. Ele saiu na segunda-feira, e segunda-feira à noite aconteceu toda a situação, inclusive 50 famílias da comunidade onde ele atuava foram atingidas lá em Arroio do Meio. Então, são coisas assim que a gente não gostaria de estar conversando. Começar esse musiquinha, a gente volta já. Cultura.